Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara com vocês. O assunto é polêmico, então usa tudo como informação. E, em hipótese alguma, tente trocar hábitos bruscamente da sua vida sem o auxílio de profissionais. Combinado? Vamos começar? Bom dia, gente! Mais uma vez aqui comigo, agora na casa nova. Estou aqui com os primeiros raios do sol, porque tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Vegan, veg e sungazing, que eu já vou explicar o termo para você que nunca ouviu. Então vamos lá, gente. Para quem não tem muita familiaridade com os termos, veg é o termo usado para se referir ao vegetarianismo, aos vegetarianos, às coisas vegetarianas, que é um estilo de vida, é uma dieta onde você não come nenhum tipo de carne. Já o vegan é um termo usado para se referir ao veganismo e aos veganos, que é uma dieta e um estilo de vida onde, além de você não se alimentar com nenhum tipo de carne, você também não consome nenhum tipo de alimento de origem animal e nem usa nenhum tipo de cosmético, nada que seja testado ou que seja de origem animal. Esses são as filosofias de vida do vegetarianismo e do veganismo. E tem uma dieta ainda mais acentuada, digamos assim, que é o sungazing. Eu vou explicar, mas antes eu vou contar a minha história, como foi pra mim, talvez você se identifique também. Quando eu era criança, teve um episódio que me marcou bastante e eu vou compartilhar com vocês agora. A minha mãe tinha feito uma refeição, um arroz, uma carne e uma saladinha. E eu lembro que estava todo mundo almoçando, eu, ela, meu pai e meu irmão, e eu não conseguia comer aquela carne. Eu senti uma gordurinha a hora que eu fui mastigar, não estava legal para mim, pedi para parar, mas eu lembro que eu fiquei de castigo e apanhei porque eu não quis comer a carne. Então aquilo pra mim, eu aprendi na marra que eu tinha que comer. E meus pais não tinham culpa, porque eles foram ensinados daquela maneira e aquilo foi o melhor que eles puderam fazer por mim no momento. À medida que eu fui crescendo e que eu fui buscando cada vez mais o autoconhecimento e essa vontade de querer saber mais o que nós estamos fazendo aqui, quem realmente somos nós, que é a minha paixão de estudar, eu fui me convertendo naturalmente ao vegetarianismo. E hoje estou na transição para o veganismo, muito feliz, está sendo muito natural. O vegetarianismo e o veganismo crescem cada dia mais no número de adeptos. As pessoas estão cada vez mais ter essa alimentação mais consciente. Por que mais consciente? Porque na maioria das vezes nós não estamos com a total ciência daquilo que está na nossa dieta e do que nós estamos nos alimentando. Muitas das vezes vai no automático. E isso é normal da nossa sociedade, nós crescemos assim, então não se sinta culpado, está tudo bem também. O importante é que na medida que você for procurar evoluir como ser humano, você também pense na sua alimentação. Por que eu sempre pego nessa questão? Porque, gente, a alimentação é algo que nós passamos muito tempo das nossas vidas pensando sobre alimentação, sobre a nossa comida. Nós estamos muitas horas por dia pensando em qual vai ser nossa próxima refeição, em como nós vamos preparar nossa próxima refeição. Na refeição dos dias seguintes, a gente pensa muito, a gente passa bastante tempo com esse assunto. Então é bastante importante que a gente esteja cada vez mais consciente do que está na nossa dieta, do que nós estamos nos alimentando e por que a gente está fazendo, por que nós estamos comendo aquele alimento. Hoje em dia existem inúmeros programas de culinária, inúmeras pessoas que realmente trabalham e estudam o sabor dos alimentos, como combinar esses sabores para que fique no paladar de uma maneira agradável. Mas, gente, eu realmente acredito que a alimentação deve ser algo mais medicinal e uma coisa que não deve ser fútil ou tão banal. Deve ser algo realmente muito bem pensado, todos os alimentos que a gente coloca na nossa dieta. A Ayurveda, que é a medicina indiana e também um pouco da medicina tradicional chinesa, eles acreditam muito nisso, na alimentação como uma maneira medicinal de cuidar cada vez mais do nosso corpo. O primeiro objetivo desse vídeo, além de te mostrar os conceitos de veg e vegan, é também te conscientizar sobre a sua dieta e o que você está colocando na sua alimentação, do que você se alimenta todos os dias e o que está por trás daquele alimento. Porque muitas vezes quando a gente só vê o produto ali pronto, nós não vemos todo
o trajeto desde a origem dele. Isso também é algo que eu considero o que as pessoas falam como sair da Matrix ou acordar para a vida, o despertar, que é simplesmente você parar de fazer as coisas no automático só porque os outros seres humanos também fazem e começar a perceber o seu papel no mundo, e não para a sociedade, mas no mundo, no universo. Você como um ser humano, como um animal racional, e o que você está fazendo aqui na Terra. E se você está fazendo realmente o que é melhor para você, para o seu corpo e para o planeta. Além de todas as questões ambientais, de sustentabilidade, parar de comer carne é algo que vai ainda mais além. Eu acredito que antigamente, realmente, os nossos ancestrais não tinham muito o que fazer, eles moravam na floresta onde era um número muito menor, o ser humano era nômade por muito tempo. Hoje em dia que a gente se fixou, criou raízes, mas por muito tempo a raça do ser humano era nômade, viajava por todos os cantos. Então eles realmente precisavam e não tinham uma consciência maior de se alimentar de coisas que não fossem outros animais. Hoje em dia, as coisas já são diferentes, já existem muitos estudos, já existem muitos outros alimentos dos quais você pode se alimentar, e os vegetarianos e os veganos vivem a vida até o final muito bem, sem faltar absolutamente nada. Muito pelo contrário, uma dieta vegetariana e vegana está relacionada a maior e melhor qualidade de vida. Para mim, e na minha humilde opinião, eu acredito que todos os espiritualistas e todos os religiosos, conscienciólogos, principalmente a religião que é pregado tanto a parte do amor, à medida que a gente vai evoluindo, buscando o autoconhecimento e o nosso lugar no mundo, deveríamos sim pensar mais sobre a nossa alimentação, sobre o que nós estamos nos alimentando. Imagine a seguinte situação: se chega uma raça mais avançada de outra galáxia, que não é impossível porque a gente ainda não conhece todo o universo, chega no planeta Terra, eles não falam a nossa língua, não tentam entender o que a gente fala, o que a gente vive, simplesmente começam a nos matar para que eles sobrevivam. Você acharia isso justo? É claro que não, gente. Então é exatamente isso que nós fazemos com outras raças do planeta Terra, porque elas não falam a nossa língua, nós somos mais fortes do que elas e nós matamos e roubamos as coisas delas para poder sobreviver. Isso para mim não tem a menor graça e eu de verdade não. A minha mudança realmente aconteceu depois de uma profunda reflexão sobre o meu papel no mundo, a minha evolução como ser humano, como eu posso me tornar melhor e se eu realmente estava fazendo bem para o planeta e convivendo bem com as outras raças. E o primeiro passo para mim foi parar de comer carne completamente. Fiquei bastante tempo comendo só carne branca e depois eu parei completamente. Porque para mim, além de ser uma questão ambiental e de sustentabilidade, é uma questão de ser mais amoroso, de ser mais, de ser melhor, de realmente evoluir e ser melhor. Passando do vegetarianismo, nós temos o veganismo, que também não usa nada de origem animal. E eu acho isso incrível, porque, por exemplo, o mel que adoça tanto nossa vida, é maravilhoso, é incrível. Você sabe o que é o mel? O mel nada mais é do que o alimento das abelhas. Então, o alimento das abelhas é arrancado delas para que a gente possa se alimentar. Elas passam bastante tempo produzindo mel lá nas colmeias, se preparando para se alimentar, guardando o alimento delas, e vem alguém lá e arranca aquele alimento, deixa elas sem e leva embora. É isso que nós fazemos com as abelhas. E por fim, gente, a última reflexão é a seguinte: ok, nós paramos de comer carne porque nós sabemos que aqueles animais eles sofrem muito e nós vamos para os vegetais. Aí pega uma questão: o vegetal também é uma vida. Se você for pensar de uma maneira mais ampla, saindo um pouco da caixinha, o vegetal também é uma vida, ele tem um ciclo de vida. Também, se você estuda um pouquinho sobre o nosso corpo humano, você vai perceber que nós temos vários seres vivos, digamos assim, dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, que fazem parte da vida naturalmente para que a gente sobreviva. Alguns deles nós acabamos matando mesmo sem querer. Então a violência ela acaba acontecendo de uma maneira ou de outra. Parando nesse ponto para pensar, o que eu posso ser melhor? Se eu realmente não consigo ainda ficar sem comer nada para que não
cria essa violência em ninguém, como eu posso ser melhor? E o ponto é, começando pelas coisas que eu sei que estão fazendo muito mal para outras raças, como os animais maiores. A gente sabe que eles sofrem muito, nós sabemos que eles sofrem muito. Os vegetais, nós não temos certeza, não temos ainda como saber se eles sofrem realmente ou se eles acabam, se a dor é algo para eles que eles não sentem, mas os animais nós sabemos. Então, parar já de fazer esses animais sofrer é o primeiro passo de conscientização. E quando eu tive essa reflexão muito profunda, quase fiquei louca da cabeça, né? Porque você para realmente pensar que qual seria o melhor, né? Nós estamos realmente aqui na Terra para matar, para sempre estar nos alimentando de outra subconsciência, de outros alimentos que têm uma vida. Como é que seria isso, né? Esse é o nosso melhor como ser humano? Então o ideal seria a gente realmente não se alimentar, mas se a gente não se alimenta, nós não sobrevivemos. E é aí que entra o sun gazing, ou viver de luz, ou respiracionismo, respiratorianismo. Gente, eu acabei descobrindo através de um estudo, depois dessa reflexão, e eu fiquei muito feliz por ter conhecido sobre essa teoria, porque eu já acreditava que a evolução dos seres humanos, não para agora, talvez para daqui a milhares de anos, seria que nós conseguíssemos achar outra maneira de nos alimentar, que não fosse através de outras subconsciências. E, gente, o sun gazing, ele fala exatamente isso. As pessoas aprendem a viver de prana. O que é o prana? Prana, ou Ki, ou Espírito Santo, como eu cresci ouvindo na igreja evangélica, né? Essa energia vital que nós tiramos do ar, né? Quando a gente faz esse movimento de respiração e dos raios solares. Então o sun gazing, ele diz basicamente isso, que é possível viver apenas de prana. Ouvindo isso pela primeira vez, eu sei que é chocante, você pode dar risada, achar que não existe, que é uma coisa muito bizarra. Eu sei, ok, mas gente, se existe 1% disso ser verdade, você não acredita que nós deveríamos estudar mais sobre isso? E eu achei um documentário muito interessante que se chama Viver de Luz. É um documentário alemão. Depois eu posso deixar até o link para vocês lá no meu Instagram. E ele percorre o mundo conversando com pessoas que praticam o sun gazing, que vivem esse estilo de vida do respiratorianismo. O jejum já é algo muito comum hoje em dia, até mesmo na Netflix você encontra no documentário A Indústria da Cura, no episódio de jejum, pessoas que usam o jejum de uma maneira totalmente medicinal para poder se curar de doenças, de problemas mais sérios. Então elas ficam até um mês com acompanhamento médico fazendo esse jejum e, gente, totalmente, elas se sentem muito bem. Sempre usei o jejum como uma prática espiritual. Na igreja evangélica, a gente aprende essa prática desde muito cedo e começa a utilizar cada vez mais na vida e sempre me fez muito bem. Além disso, o jejum, para mim, melhora as minhas projeções, melhora a minha lucidez durante uma projeção. Isso também é comprovado lá nesse episódio que eu falei para vocês, onde as pessoas que ficam de jejum todo dia, elas precisam fazer um relatório, e uma das coisas que elas relatam é a maior incidência de sonhos lúcidos, de sonhos onde a pessoa está lúcida. Porque esse documentário, ele é realmente voltado para ou mostrar ao mundo que o respiratorianismo é algo possível, ou mostrar que ele é uma farsa. Então ele vai pelo mundo entrevistando essas pessoas e mostra também exame de pessoas que fizeram experimentos e ficaram lá 10 dias sendo monitoradas por médicos, por câmeras o tempo todo, e o resultado depois desses 10 dias. O resultado mais impressionante, o experimento mais impressionante, foi em 2003 com o yogi indiano Prahlad. Ele falava que ele não se alimentava desde os 7 anos de idade. Para
Para quem não sabe, lá na Índia, para os yogis é muito comum essa prática. E quando os médicos ficaram sabendo da história desse yogi, a maioria deles deu risada, falou que era impossível, falou que ele era uma farsa, então propôs a ideia dele fazer o experimento. Ele aceitou e ficou lá sendo monitorado por 10 dias, tudo sendo documentado, ficou lá com vários médicos, câmeras, o tempo todo. O resultado desse experimento é chocante, sim. Ele não se alimentou e não bebeu absolutamente nada durante esses 10 dias e ele manteve o seu peso, ele manteve todas as funções funcionando e eu sei, é uma coisa bizarra, mas realmente aconteceu. Por que isso não foi divulgado mais para o mundo? No Jô Soares, aqui no Brasil, também foi entrevistada uma mulher onde ela praticava o respiratorianismo. E o que ela falou foi que o estômago é desativado e a glândula pineal então é ativada para recolher dos raios solares tudo que a gente precisa. E é realmente isso que acontece. O nosso corpo ele tem essa função, ela só está desativada, digamos assim. Ele tem essa função de pegar através dos raios solares do prana, da nossa respiração e transformar isso em qualquer substância que o nosso corpo precise. Vocês têm noção? Toda vez que eu falo disso eu fico chocada. É uma linha tênue entre a loucura e a evolução, né? Não é uma habilidade que nós temos naturalmente. Você não para simplesmente de se alimentar. Você aprende a se alimentar de uma outra maneira, através do prana e da luz solar, né? Viver de luz. E a explicação para esse processo do Sanghezi é a seguinte: as plantas, elas crescem fazendo a fotossíntese. Elas crescem através da luz do sol, elas metabolizam a luz solar. Nós vamos lá e nos alimentamos dessa planta, ou da batata, ou então dos animais que se alimentaram dessas plantas. Gente, tudo o que permanece é apenas a energia da luz solar. O resto nós eliminamos. Vocês têm noção disso? Então, tem muita lógica por trás desse conceito. Quando você come uma batata, você está comendo a luz, a energia metabolizada por esse alimento. Você elimina todo o sólido e o seu corpo só absorve a luz. No respiratorianismo, nós desativamos o estômago, ativamos a pineal e capturamos a luz diretamente, sem precisar de um intermediário para absorver essa luz metabolizada. Então, realmente, seria a nossa evolução como raça humana. Algumas considerações finais para nós fazermos sobre esses assuntos o Sanghezi ele é praticado ao olhar para o sol, nas horas mais seguras, que são os primeiros raios da manhã e os últimos antes dele se pôr. E também a alimentação prânica, ela acontece melhor em contato com a natureza, em lugares distantes das cidades, com maior população, porque nas cidades grandes o prana ele se densifica e fica mais difícil de se alimentar de prana. Já na natureza o prana se expande, então isso acontece mais naturalmente. Dito que não seja o caso de pararmos bruscamente de comer os alimentos sólidos, viver apenas de prana, mas sim estudar cada vez mais esse assunto e ficar cada vez mais fortes nessa questão da alimentação prânica e daqui a milhares de anos, um pouquinho a pouquinho, quem sabe já nasçam seres humanos com essa habilidade natural. Daqui a milhares de anos, gente, pense sobre isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários para mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.